Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Cá estamos nós de novo com o nosso podcast Trabalhamos com o que Temos. E hoje eu trago um tema muito interessante e eu pedi ajuda para dar conta desse tema. É assim, a gente se compara o tempo inteiro, às vezes sem perceber, seja no Instagram, no trabalho, na vida amorosa. Parece que tem sempre alguém mais bonito, mais produtivo, mais feliz, mais inteligente. Alguém sempre está sendo mais no meio de tudo isso, e aí vem aquele sentimento de que a gente está ficando para trás, né? Mas o que será que realmente acontece na nossa cabeça quando a gente entra nesse modo de comparação constante? Qual que é o impacto disso na autoestima, na identidade e na paz interior, cara, na paz na nossa cabeça, né? Então, o tema do dia, a gente vai falar hoje sobre comparação. Lembrando sempre que a gente precisa aprender a trabalhar com o que a gente tem, ainda que o que a gente tenha seja nada, mas a gente vai aprender a trabalhar com isso. E para me ajudar, hoje, Denise Vai está de volta. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ju. Oi, pessoal. Esse tema aqui vai ser muito bom, viu? Porque é difícil achar uma pessoa que não faz aquela comparação ali que não tem nada de produtivo na vida, né? Exatamente. Aquelas vidas, aquela vida por nossa, tá viajando, nossa, tá trabalhando, nossa, tá lendo. A pessoa não pode respirar e postar nas redes sociais que ela já vira referência do nossa. Exatamente. Não é? Muito bem. Então vamos lá, olha só. Antes da gente começar, antes de eu te encher de perguntas, eu queria te falar, e queria falar para quem tá ouvindo a gente também, que comparar é algo natural da nossa cabeça, né? O nosso cérebro, ele faz isso porque é uma maneira dele aprender, dele se orientar no mundo. Então ele vai se comparar, ele vai usar da comparação para se orientar. Quando a comparação vira um hábito automático e negativo, ela afeta a nossa autoestima. Então, tipo assim, o cérebro da gente ele entra num ciclo de autocrítica, ativando várias áreas que estão ligadas à dor ao julgamento, como a amígdala, o córtex cingulado anterior, que está voltado para isso, né? Então eu falo muito sobre o córtex pré-frontal, mas o cingulado anterior ele fica nessa parte de cima da nossa cabeça. E essa parte, ela é responsável pela dor e pelo julgamento, né? Ao mesmo tempo, a dopamina, que deveria ser liberada para conquistas próprias, ela é roubada por essa sensação de inadequação. Então, tipo assim, eu estou liberando dopamina porque eu estou fazendo algo de bom para mim. Mas aí, quando eu me comparo, essa dopamina ela vai para comparação, ela não fica comigo, né? Então, para falar sobre tudo isso, é que eu separei umas perguntas bem interessantes para a gente discutir essa situação. E porque eu vejo também que a Dê é uma das psicólogas que eu conheço que mais fala sobre autoestima, assim. Então, hoje na clínica, na Neuromária, a gente tem, na nossa equipe de psicólogos, a Denise é a que mais fala sobre autoestima e desenvolvimento em pessoal. Então, acho que ninguém é melhor que ela para falar sobre isso para a gente. Então, vamos lá. Pronta? Prontíssima. Beleza. Então, Dê, vamos começar pelo básico, tá bom? Por que a gente se compara tanto, pelo amor de Deus? Isso é um comportamento aprendido? É instintivo? Qual é que é essa parada de comparação? Então, Ju, a comparação, eu acredito que a gente não vai colocar nem numa caixinha nem na outra, nas duas, para falar a verdade, né? Tanto a questão do instintivo quanto o comportamento aprendido, né? Porque a comparação, ela sempre esteve presente, sempre estará presente na nossa vida, né? É por meio dela, ela é um dos fatores que nos ajuda a evoluir e aprender tanto desde o nosso nascimento, né? E é por causa dela ali que replicamos alguns comportamentos que acreditamos ser necessários para a nossa vida, né? Mas conforme os anos vão passando, a gente vai ampliando essa comparação para outras áreas da vida, né? Então, como você mesmo disse, né? No trabalho, interações sociais, na escola. E com isso vai surgindo uma comparação que vai para além do nosso crescimento e passa a ser nociva para a gente, né? Então, a gente tem alguns comportamentos ali que são mais instintivos mesmo, né? Para nós evoluir, né? Para nós evoluirmos e conseguir aprender coisas ali que fazem sentido para nossa vida, para o nosso crescimento. Mas com as interações sociais, com o nosso convívio ali com o meio, acaba surgindo uma outra comparação que não tem benefício nenhum, traz mais prejuízos para a gente. Entendi. Então, nem só instintivo, nem só comportamento aprendido, aquele que a gente aprende na convivência. É um pouquinho de cada, dependendo da situação. Exatamente. Tá, muito bem. E existe um tipo de comparação que pode ser saudável ou motivadora?
Sim, com certeza. Assim, colocando que todo ser humano se compara, a gente também consegue perceber que nem todo ser humano sofre com a comparação. Então, há outras formas de lidar com a comparação, né? Formas mais saudáveis. E um dos pontos principais ali que eu percebo que a gente consegue diferenciar uma comparação que nos ajuda a crescer, que nos motiva ali a continuar, daqui só traz prejuízos pra gente, é como a gente olha para aquilo que a gente fez depois que percebemos que o outro fez algo melhor, né? Então, se a comparação ela tá com o único objetivo de comprovar para mim mesmo quão ruim eu sou naquilo que eu fiz, ou se ela me leva para um caminho de curiosidade, de como que eu posso trilhar um caminho semelhante àquele que a outra pessoa trilhou, e não somente ficar remoendo aquilo que eu fiz. Meu Deus, como isso é difícil. Nossa, é um pouquinho complexo. Como isso é difícil. Porque se a gente for parar para pensar, eu posso ter a comparação que eu faço de curiosidade ou a comparação que eu faço para me auto-sabotar mesmo, né? Para fazer mal para mim, para fazer alguma coisa que não seja legal. O problema é que a gente às vezes quer começar numa de curiosidade e acaba caindo na outra. Uhum. E assim, a questão da comparação, né? Consigo dar um exemplo na parte da minha graduação. A gente, como alunos, a gente tem o professor ali como referência, né? Mas muitas vezes eu percebia que fazia uma comparação ali da minha capacidade ali com a capacidade do professor, sendo que, assim, uma comparação completamente injusta, dado que eu estava ali nos meus primeiros anos de graduação e ele já estava ali já com graduação completa, mestrado, doutorado. Então, a minha comparação, ela não estava me levando para um caminho ali de curiosidade, para eu tentar saber qual caminho eu posso seguir para chegar ali pelo menos próximo daquele objetivo, mas sim para diminuir o que eu penso ali sobre mim. Então, essa comparação de curiosidade é quando a gente pega, se compara com o outro e fala, pera, eu não estou no mesmo lugar que essa pessoa. Uhum. Que caminho ela trilhou para chegar lá e que caminho eu posso trilhar para chegar próximo? Isso é uma comparação que a gente faz de uma maneira saudável, como a gente estava vendo, de uma maneira motivadora, né? Exatamente. Agora, quando eu chego e falo, nossa, nunca vou ser como essa pessoa, porque eu sou uma pessoa horrível, aí acabou. É nesse ponto que pega. É nesse ponto que pega, tá. Você sabe que aí a gente é na parte da fofoca, né? Você sabe que antes de eu fazer psicologia, eu me formei em psicologia em 2018, eu entrei em psicologia em 2013, né? Eu fiz letras também, né? Eu me formei em letras em 2015, já conversamos aqui em algumas outras casas aí, volte algumas casas, já falamos sobre a minha formação. Mas eu não sei se você sabe, mas essa é curiosidade de vida mesmo, tá? Eu passei por 3 graduações diferentes antes de entrar em psicologia ou letras. Tá? Eu acho que isso é novo pra mim. A cara da Denise foi ótima. Espero que, se vocês estiveram ouvindo ou estiveram assistindo, assista. Vale a pena. A cara dela foi imperdível. Impagável. Tá. Então, eu fiz administração, eu fiz enfermagem e eu fiz contabilidade. Tá, realmente isso é novo pra mim. Eu acho que isso é novo para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não sabe. Então, assim, quando eu decidi que eu ia estudar, que eu ia fazer alguma coisa, teve um momento da minha vida que eu precisei trancar a faculdade para ir para a fatídica empresa que o meu ex-marido abriu no meu nome. Então, precisei trabalhar com ele. Dentro desse processo, eu passei por 2 situações específicas. A primeira foi que eu queria estudar para me aprimorar e ajudar no processo de ter uma empresa. E aí, administração e contabilidade. E depois que a empresa deu errado e eu estava afundada no meu processo depressivo, que hoje eu sei que é uma faceta da bipolaridade, mas na época eu não sabia, e eu estava tomando antidepressivo também na época, a minha mãe me forçou a fazer enfermagem. Porque para ela, trabalhar em hospital, minha mãe é incrível, inclusive, mãe, te amo, tá? Só que os seus conceitos estão errados, mulher. E aí, mãe, você é ótima, mas você está errada. Para ela, trabalhar em hospital é emprego para a vida inteira. Porque sempre vai ter gente doente. É um conceito. Ela tem ponto. Ela tem um ponto. É um conceito errado? Não é um conceito errado. Mas assim, o que acontecia? Você falou da graduação, aí eu me lembrei como eu me sentia
quando eu via um professor de direito falando sobre jurisprudência na faculdade de administração, porque eu fiz um semestre de administração. Eu fiz um semestre de cada. Foi um semestre de administração, um de contabilidade e um de enfermagem. Eu durei um semestre em cada um. Então eu me lembro como eu via um professor falando sobre jurisprudência, sobre reorganização judicial na faculdade de administração. Eu não estou dizendo que todo o semestre foi por água abaixo, porque muitas coisas de planejamento que eu faço na minha clínica hoje, eu aprendi naquele um semestre que eu fiz o trabalho de administração, que era começar a administrar uma empresa. Então, quando eu comecei com a minha clínica, eu usei a base de lá. Né? A mesma coisa é quando eu dava uma olhada em balanços patrimoniais que eu tinha que fazer no primeiro semestre de contabilidade. Cara, balanço patrimonial é uma coisa assim que era horrível para mim. E até eu entender que era horrível para mim, até que não demorou tanto, porque demorou um semestre, mas eu olhava as outras pessoas fazendo com facilidade e eu falava, meu Deus, como eu sou burra, como eu não entendo isso. Como o meu sempre dá errado, a entrada e a saída tem que dar igual, sempre dava errado, sempre dava um número diferente. Por que isso está acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu vi os meus colegas fazendo e não funcionava. Né? A mesma coisa acontecia na parte, não sei, de anatomia, quando a gente ia falar em enfermagem, você tinha a parte de anatomia, a parte de biologia, né? Biologia celular, que era uma coisa que eu não conseguia entender. Então eu via as pessoas entendendo e eu falava, meu Deus, como eu não entendo isso? Né? E para você ver, talvez se eu tivesse tido essa orientação sobre uma comparação motivadora, eu até poderia ser uma grande contadora. Mas não. Acho que não é a base. Porque, não. Muito obrigada. Porque dizem que contabilidade é de humanas. Eu não sei aonde, mas dizem que contabilidade é de humanas. Quem diz isso? Meu amigo que é contador diz que contabilidade é de humanas. Ah, tá. Ele fala que não é uma ciência exata, é uma ciência de humanas. E eu falo, e esse monte de número tá fazendo o que aí? Aí eu fico um pouco perdida. Mas assim, não estou dizendo que eu poderia ter sido uma grande contadora, administradora, ou que eu poderia ser uma enfermeira, mas assim, o quanto essa questão da comparação fez com que eu saísse de coisas que não eram para mim. Então, às vezes, mesmo sendo uma comparação que não é comparação motivadora, às vezes ela é útil desde que você saiba o que fazer com ela. Sim, porque até mesmo que o último resultado ali fosse você sair da faculdade mesmo assim, teria sido menos sofrido todo esse processo, né? Ah, mas com certeza, porque o resultado final seria eu sair da faculdade. De fato, gente, eu não sei trabalhar com pessoas abertas, tá bom? Já vou deixar isso claro. Eu sempre trabalhei com pessoas fechadas. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga porque eu entendo da cabeça da pessoa, mas com tudo fechado dentro dela. Nenhuma parte aberta. Não quero. Entendeu? Então, qual que é a questão? A questão é que poderia ter sido menos sofrido. Porque, que nem, por exemplo, em enfermagem, eu me comparava com uma coisa só. Não era nem com contabilidade, que eu não entendia bulhufas. Tinha 5 matérias, eu não entendia 6. Não é isso. Em enfermagem, eu me dava muito bem em anatomia humana. Tanto que tudo que eu aprendi de anatomia humana, eu acabei usando em psicologia. Né? Então, me ajudou muito nesse quesito. Mas, eu poderia ter sofrido menos. Se eu não tivesse usado uma comparação que não é uma comparação saudável. Né? Mas uma comparação que fosse mais motivadora, de eu olhar e falar, poxa vida, eu não estou entendendo biologia celular, ao invés de eu sentar e chorar e me achar um lixo, talvez eu possa ir assistir um vídeo no YouTube sobre isso. Exatamente. Né? Mas assim, novidades, Denise, pra você saber, já passei por essas facetas da minha vida também. Pouquíssimas coisas. Eu sou uma pessoa de muitas coisas. De muitas coisas, né? Como que a gente faz, Dê, para diferenciar uma comparação da outra? Como que eu faço para diferenciar na minha vida mesmo, assim, no cotidiano, para diferenciar se é uma comparação motivadora ou se é uma comparação de eu sou um lixo, socorro? Tem um nome para essa ainda, do sou um lixo, socorro. Pode ser disfuncional? Pode ser. Mas como que eu faço para diferenciar essas comparações? Então, independente das duas comparações, pode ser que a gente passe por alguma sensação de desconforto, né? Porque a gente não está no lugar que a gente gostaria, né? Mas tem a questão da intensidade desse desconforto e como que a gente maneja ele, né? Se
eu estou me comparando, eu estou desconfortável e eu fico remoendo esse desconforto e eu não direciono esse desconforto para resolução de problemas, ou se apenas eu me fixo naquela emoção e paraliso ali, né? Então, a motivadora, eu vou passar pelo desconforto, né? Eu vejo que o meu não está sendo o meu melhor, o que eu gostaria, o resultado final. Mas de que forma eu posso chegar nesse meu objetivo, né? Então, a motivadora, ela te direciona para resolver aquele problema que está te causando algum sofrimento naquele momento. Tá. Faz todo sentido para mim. Então, aquela que é na situação mais motivadora, aquela que é funcional, então a comparação funcional vai trazer aí para mim, gastei agora. A comparação funcional, ela vai trazer para mim essa ideia de resolução. Exato. E aquela que é disfuncional vai trazer uma ideia negativa de você mesma. Você não vai olhar para como eu posso resolver esse problema. Eu vou olhar para o quanto isso significa algo ruim sobre mim, né? Você acha que a gente pode falar que tem uma ideia de culpa? Pode vir uma questão de culpa, né? Porque por que eu não consigo chegar naquele lugar que aquela pessoa chegou, né? O que tem de errado em mim que eu não conquistei aquilo que aquela pessoa chegou também? Então tem algo de errado, né? Então vem uma sensação de culpa, de incapacidade também, né? De não conseguir dar esses passos. Muito bem. Perfeito, gente. Nossa, só essa já valeu o podcast, posso encerrar aqui. Muito bom, vamos lá. Do ponto de vista emocional e cerebral, o que acontece com a autoestima quando a gente está preso nesse ciclo de comparação disfuncional? Então, a autoestima, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Até mesmo com a Laís, eu acho, em outro podcast, né? Então, voltaram algumas casas. Voltem algumas casas, tem autoestima com a Laís, é verdade. Mas, resumindo, a autoestima, para ficar mais fácil de a gente entender, a gente divide em 4 pilares, né? O autoconceito, que a gente pensa sobre nós, a autoeficácia, o quanto a gente se sente capaz, a nossa autoimagem, que é como nós vemos os nossos aspectos físicos, e o autorreforço, que é o quanto a gente se gratifica por aquilo que a gente fez. Parou e repete isso com calma, cautela e carinho no coração, que eu vou precisar tomar nota. Como é que é? Então, a autoestima, a gente tem 4 pilares para ela, é isso? Isso. O autoconceito, que é o que eu penso sobre mim, né? Então eu sou capaz, eu sou incapaz, eu sou bonita, eu sou feia, é o que eu penso sobre mim. Beleza. Autoconceito é o que eu penso sobre mim mesmo. E aí você deu também. Beleza. A autoeficácia é o quanto eu me sinto capaz ou não de realizar algo. Cara, que maneiro isso. Então, a autoeficácia é o quanto eu sou capaz de realizar alguma coisa ou não sou capaz de realizar algo. Tá, entendi. O terceiro? A autoimagem é como nós nos vemos ali, os aspectos físicos. Tá, os aspectos físicos. Então, é como eu me vejo no espelho mesmo, fisicamente. Gordo, magro, alto, baixo. Exatamente. Beleza. Tá, E o autorreforço é o quanto nós nos gratificamos por aquilo que eu faço. Então, por exemplo, eu consegui fazer algo bom, algo positivo, então eu me dou uma recompensa, ou não, né? Então eu fiz algo positivo, mas isso eu só tinha que fazer, era minha obrigação. Então o autorreforço é o quanto eu me reforço ou não. Meu autorreforço tá com defeito. Eu sou essa pessoa que tudo que eu faço é porque é minha obrigação. Até se eu acertei a minha obrigação, eu sou essa pessoa. Devemos verificar. Então, exatamente. E aí, quando a gente entra nesse ciclo de comparação, os 4 pilares ali podem ficar fragilizados dependendo ali do contexto, do tipo de comparação, né? Mas o autoconceito é o principal prejudicado, independente ali do tipo de comparação, porque nós sempre acabamos atribuindo características negativas a nós mesmos e acreditamos fielmente que aquilo diz algo sobre a gente. Então, mesmo se eu me comparar fisicamente, em relação à minha capacidade, em relação ali sobre o que eu sou ou o que eu não sou, eu atribuo coisas negativas sobre mim quando vem essa comparação que é mais nociva pra gente, né? Mas, por ser 4 pilares ali na autoestima, a gente pode imaginar como uma cadeira e as 4 perninhas ali. Quando uma está frágil, uma está quebrada, as outras ficam meio bambas, né? Então, quando o autoconceito está fragilizado, ele pode acabar influenciando negativamente ali nos outros conceitos também, né? Nos outros pilares. Então, a autoeficácia ali também pode ser prejudicada e assim por diante. Então não adianta nada, por exemplo, a gente cuidar dos outros 3 se a gente se compara e afeta o nosso autoconceito. Exatamente. Muito bom.
Muita gente acaba se comparando com versões idealizadas de outras pessoas. Normalmente a gente realmente se apaixona por uma ideia que a gente criou do outro, né? Não é aquela coisa. Não é aquela coisa de, nossa, estou realmente vivendo ou vendo a vida da pessoa como ela é, né? Mas sei lá, até nas redes sociais, eu sempre comento com os meus pacientes que a gente está tendo uma vida recortada, né? É um frame da vida da pessoa, né? Não é a vida como ela é. O que isso faz com a nossa percepção de nós mesmos quando a gente foca só naquilo que é ideal? A nossa percepção fica completamente distorcida, né? Porque, como você mesmo disse, a gente pega uma pequena parcela da vida do outro, compara com uma pequena parcela da nossa vida, junta isso e cria um resultado, né? A gente ignora, a gente não analisa ali o contexto do outro para o que fez ele conseguir chegar naquele local e o que aconteceu na nossa vida para que a gente não tenha ainda conseguido chegar no mesmo local que ele, né? Então a gente ignora completamente esses aspectos que são importantes para a gente fazer uma comparação mais realista, uma comparação mais justa. Sim. Um ponto que eu achei que você falou aí que foi bem interessante é que a gente pega uma pequena parcela da vida do outro e compara com uma pequena parcela da nossa vida. Então, assim, não é que o outro ele está viajando e eu estou comparando com a minha vida inteira como se ela fosse um lixo. É só o fato de eu não viajar, que é uma pequena parcela da vida, que faz com que a gente se compare e tenha uma base disfuncional dessa comparação. Sim, e já cria ali um autoconceito negativo sobre si, por causa daquele feixe ali da vida. Nossa, muito bom. Tá, então, tem um fenômeno que a gente vê bastante no consultório, que são as pessoas que têm conquistas, mas nunca sentem que é suficiente. Porque estão sempre olhando para o lado. Então, assim, eu fiz isso mais o outro, eu fiz aquilo mais o outro. Isso tem nome? Como que a gente trabalha isso? Então, essas pessoas, elas já construíram ali as crenças ali de incapacidade e de suficiência delas, né? Mas quando você traz essas características, eu lembro até de um termo que eu não gosto muito de usar porque já ficou muito batido, né? Mas ajuda as pessoas a entenderem. Que é a famosa síndrome do impostor, né? Ou a autossabotagem. Nossa, poxa vida. Mas a autossabotagem, que eu prefiro usar essa palavra, né? Autossabotagem é melhor, mas síndrome do impostor a gente entende o que é, né? Mas... Sim, ajuda as pessoas a entenderem, mas eu não gosto de usar esse termo. Mas para essa autossabotagem, é mais que bem-vindo ali trabalhar a parte da autocompaixão, né? E principalmente aprender a colocar em evidência aquilo que já foi feito por você, né? Porque geralmente essas pessoas, elas ignoram o que já foi conquistado e olham sempre porque ainda não aconteceu, porque ainda não conseguiu. Então, com certeza vai vir a sensação de insuficiência, de incapacidade. O outro tá conseguindo mais do que eu, né? Eu não tô olhando pro que eu já fiz, né? Então vai estar sempre faltando alguma coisa. De fato. Parando um pouquinho para pensar nessa situação, por exemplo, uma coisa que eu me cobro bastante é que eu ainda não terminei mestrado. Né? Eu me cobro bastante sobre isso, eu ainda tenho matérias pendentes, tem muita coisa para fazer, eu tenho mais um ano ainda de curso, mas dentro desse processo, eu já estou aqui, nossa, eu não vou terminar no ano, eu não vou terminar no prazo, eu estou me comparando com quem? Com qualquer outra pessoa, com idealizações minhas mesmo, com as próprias ideias que eu mesmo coloquei para mim, de que eu deveria fazer as coisas mais rápido. Mas eu jamais vou considerar que eu terminei 2 graduações ao mesmo tempo. Quantas pessoas fazem uma graduação, 2 graduações ao mesmo tempo? Eu conheço só você. Então, eu não conheci outra pessoa ainda, mas é isso. Né? Então, eu estou olhando para uma coisa, estou me comparando com uma ideia que eu mesmo criei, que deve ser alcançada, e não estou chegando a lugar nenhum com isso. E, enquanto isso, no lustre do castelo, estou eu ali esquecendo, entendeu? As outras coisas que eu já fiz dentro desse processo todo, né? Que é extremamente importante. Muito bem, gostei. Tá. E para quem sente que tem a autoestima totalmente esmagada pela comparação, por onde a gente começa para fazer esse processo de recuperação? Assim, ainda nós não estamos dando dicas práticas, Qual seria um processo para que a pessoa realmente olhe e fala, a minha autoestima não vale nada porque eu só consigo olhar para o lado. Me ajuda a ajudar esse povo, vai. Vai ser um processo de começar a olhar mais para si mesmo, né? Do que é importante para si, dos seus objetivos ali diante dos seus valores pessoais, porque geralmente a gente olha para o que o outro conseguiu e desejamos estar ali, mas quando paramos realmente para pensar, às vezes o que o outro conquistou
às vezes não é tão importante para mim, não é tão interessante para minha vida, não é tão útil de acordo com o objetivo final que eu tenho, né? Mas quando eu olho no lugar que o outro está, que parece ser melhor que o meu, então eu desejo estar ali mesmo que aquilo não tenha um significado real para mim. Sim. Então, voltar o olhar mais para si, entender o que é importante para sua vida, né? Levando em consideração o que você deseja para você e não baseado ali no que o outro planejou para a vida dele. Mas aí a gente não esbarra no egoísmo, porque a gente tá olhando 100% pra gente, preocupado com a gente, focado na gente. A gente não esbarra com um certo egoísmo? E sim, eu já tenho a resposta para essa pergunta, mas eu acho legal ouvir outra pessoa dizendo isso. Vai. Eu vejo que não é um egoísmo, porque você não está olhando só para o seu lado, né? Você olha o seu, você olha o do outro, mas entende que o do outro talvez não se encaixe na sua vida, né? Outras coisas importam mais para você de acordo com seus objetivos, né? Então eu entendo que o do outro é importante para o outro, mas o meu, outras coisas se encaixam ali nos meus planos de vida e no que eu preciso me preocupar. Passa muito pela individualidade, né? Então, por mais que o do outro funcione para o outro e eu queira ter aquilo que é do outro, eu me compare com o outro, só vai funcionar para o outro, né? Porque, como diria minha mãe, você não é todo mundo. Então, você... Que bom! Ainda bem que você não é todo mundo, porque você não é igual a ninguém e isso acaba tendo uma base diferenciada, né? Então, vai funcionar para você o que não funciona para o outro. É isso? Exatamente. E às vezes a gente fica ali tentando fazer com que a gente se encaixe naquele quadrado, só que a gente é um triângulo, né? Mas a gente tenta se encaixar ali. E você pode até se encaixar no quadrado, dependendo do tamanho, mas vai ficar faltando um pedaço. Exatamente. Né? Então tem todo um processo para a gente poder entender que não é só que o encaixe ele não acontece. Às vezes acontece, só que não é perfeito. Perfeito no sentido de ser completo. É isso, porque aqui a gente não trabalha com perfeição. Né? Muito bem. Vamos lá, Dê. Vamos fazer aqui um momento de dica prática, tá bom? Preciso de 3 estratégias que você recomenda para quem quer parar de se comparar tanto. Então vamos lá, 3 estratégias para quem quer parar de se comparar. Vai. Não só diminuir a comparação, mas comparar de uma forma mais justa, né? Que é você olhar o contexto do outro e o seu contexto com mais cautela e não olhar somente os seus resultados, né? E fazer aquela comparação injusta. Uma outra dica é a gente parar para vivenciar de fato o sentimento positivo a cada passo dado, porque quando a gente não sobe um degrau, a gente vive com intensidade aquela emoção negativa de falha, né? Mas quando a gente sobe esse degrau, a gente ignora ele, até fala, beleza, legal, subi o degrau, e aí eu já passo ali pro próximo, né? Então viver ali com mais intensidade a sensação positiva de viver cada passinho ali daquele objetivo. Meu Deus, espera aí, calma só. Essa daí eu vou ter obrigada a fazer um recorte para transformar isso em Reels no Instagram, porque, meu Deus do céu, né? A gente vive com intensidade o sentimento de falha quando a gente está parado no degrau. Por que não viver também o sentimento de conquista, de alcançar, de estrutura que você está conseguindo quando você avança no degrau na mesma intensidade? Meu Deus do céu. Ok. Tá bom, e aí entra a parte do auto-reforço também, né? Que eu sou uma inútil, não consegui ultrapassar esse obstáculo, né? Mas quando eu passo, ok, foi só minha obrigação mesmo, bora pro próximo, né? Então entra nessa parte. Arrasador, arrasador. Vai lá, pode continuar, desculpa te cortar, que foi assim, maravilhoso. Assim. E a outra dica ali, né, a gente trabalhar melhor as nossas metas pessoais, reais, né, baseado naquilo que é importante para você e não baseado no que é importante no planejamento da outra pessoa para a vida dela, né, entender, fazer essa separação do que é útil para você e do que não é. Muito bem. Realmente, né, separar o que é útil para mim. É o que a gente estava falando agora, se você é um círculo, você não tá cabendo quadrado. Separar o que é útil para você e o que é útil para o outro. E 3 atitudes para fortalecer a autoestima no dia a dia. Tá. Uma coisa que a gente pode praticar, né, é a gente lidar com nós mesmos com mais autocompaixão, né, com mais cuidado, com mais respeito, né, porque geralmente a gente respeita o outro, mas é difícil nós respeitarmos a nós mesmos, né, comemorar nossas pequenas conquistas, por mais que pareçam irrelevantes, porque pode ser uma pequena conquista, mas ela é crucial para você chegar no seu objetivo final, né, então por que não comemorá-la ela também, né?
E uma outra coisa que é importante é estarmos perto ali de pessoas que nos ajudem a lembrar o que realmente importa, porque é um detalhe que às vezes acaba passando despercebido, né? Nós acabamos buscando ali objetivos, metas pessoais, e quando paramos para analisar, será que isso realmente importa, né? Será que a gente não precisa remanejar tudo isso que eu estou planejando para minha vida? Então, às vezes, precisamos de alguém importante na nossa vida, alguém que ajude a gente a olhar para esse ponto também. Que nos ajude a validar aquilo que realmente é importante, não só aquilo que é comparativo, né? Exatamente. Muito bem. Cara, arrasou. Nossa, simplesmente assim, eu acho que só o fato de eu entender que tem uma comparação funcional e uma disfuncional já mudou toda a minha vida. Já tira o peso, né? Posso me comparar, mas posso me comparar de outra forma. Mas se é pra comparar, tem que comparar direito. Eu adorei. Exato. Eu adorei. Dê, vamos lá. Pra gente finalizar, você quer deixar aí alguma coisa? Você quer fazer um comentário? Né? Eu acho que assim, esse episódio que a gente tá gravando hoje vai tocar muita gente, porque o tema da comparação ele é muito vívido, principalmente considerando redes sociais e tudo mais. Né? Eu acho que todo mundo já se sentiu mal se comparando com alguém em algum momento, isso é um fato. Eu já me senti assim, você já se sentiu assim, é fato, todo mundo já passou por isso, né? Tem alguma coisa que você quer deixar de mensagem final aí, que você quer contar, que você quer olhar e falar assim, Ju, para fechar, vai lá. Ju, primeiro eu quero agradecer por estar aqui novamente, né, por falar sobre esse tema que eu gosto muito, e eu queria deixar só um comentário ali que eu gostei muito desse tema em específico, porque a comparação ela tá presente na vida de muitas pessoas, mas esteve ali muito presente na minha vida, né? Então eu consigo olhar para os dois lados, né? Tanto a comparação nociva, que acho que foi a maior parte da minha vida, sim, quanto a comparação que acaba sendo mais aqui realista. A gente não julga ninguém, tá tudo certo. Todo mundo ser humano aqui, todo mundo aqui passíveis a erros, então perdoada. Mas é muito legal trazer essa forma de comparação, porque para mim nem passava na minha cabeça essa forma de comparação que acaba sendo mais justa, né, mais realista, e me ajudou ali a ter muito menos sofrimento, né? Então, por exemplo, eu já tive comparações ali, de fulano se formou comigo e tá trabalhando naquela área, recebendo tanto, mas assim, é uma área que eu nem quero. Por que eu tô me comparando para aquela pessoa? Eu nem gosto daquela área, sabe? Eu posso graduação nisso, nem quero estudar sobre isso, eu nem quero saber disso. Pra que isso? Né? Sim, eu nem me identifico com aquela área, né? Então, eu acredito que vai ser muito útil ali para outras pessoas que podem ouvir esse podcast, e independente da idade ou da fase da vida, acaba fazendo sentido para alguns de nós. Sim, perfeito. E se esse episódio também te tocou e você falou assim, ok, 3 tapas na cara sobre comparação, eu vou pedir para você compartilhar esse podcast com alguém, para que mais pessoas possam receber tapas na cara sobre comparação. Olha que beleza. Porque é extremamente importante, tá? A comparação, ela pode até ser natural, mas a gente não precisa viver se medindo o tempo todo. Ninguém aqui trabalha com régua, galera. A gente não vai ficar fazendo isso o tempo todo. A gente vai trabalhar com o que a gente tem, certo? Se você precisa de algum tipo de apoio, ajuda profissional, bora falar com a diva da comparação aqui do lado. Vou deixar aqui para vocês os nossos Instagrams, para que você possa acessar. Então, @psicologia.neuromariano, né? Então, aí é na clínica, para vocês poderem conversar com a gente se precisar. Ou @psi.denisemaia. Muito bem. Segue aí o Instagram da Denise também. E assim, cuidar da autoestima, a gente precisa sempre fazer isso. Mas é bom a gente cuidar da nossa autoestima com a mesma dedicação que a gente cuida do outro, né? Porque a gente é super bacana com o outro, a gente é super legal com o outro, e aí na hora que é a nossa vez a gente pisa na bola. Então não pode não. Muito obrigada, galera. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Denise, foi um amor e você volta, tenho certeza, porque eu adoro o que essa mulher fala, gente. É isso. Com certeza volto. Muito obrigada, Dê. Até a próxima, gente. Tchau. Até.